Olá, meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem em casa, se cuidando, para que tudo isso passe logo essa pandemia, para que a gente possa voltar para a nossa escola, né? O nosso colégio, a nossa quadra, fazer nossas práticas, né? Aprender um com o outro, que isso é o mais importante na educação física. Pessoal, não esqueçam, após a aula, entram lá no Classroom, no primeiro link, entra naquele link, responde a atividade e a sua chamada já será respondida automaticamente. Então é muito importante a sua presença ser validada lá para que no final do trimestre você não tenha surpresa. Chega lá no final do trimestre, um monte de faltas, você vai ter que fazer um monte de atividade acumulada, né? Então toma cuidado, deixa anotadinho para no final da aula você entrar lá e responder todas as questões que faltam ou só a questão de hoje, ok? Espero que você esteja em dia nessas atividades. Vamos começar hoje. O que nós vimos lá então na última aula, né? Começamos sempre dando aquela pinceladinha lá nas últimas aulas, né? Então a gente confeccionou alguns materiais de malabares, né? Fizemos as bolinhas, lembra das bolinhas com as bexigas? Várias camadas, né? Eu usei o painço lá, meu amigo lá, o Isaías, ele até conseguiu ver, né? Pegar na bolinha, conseguiu de tentar fazer alguns movimentos, né? Então, como a gente fez aqui na aula, você consegue fazer na sua casa, né? Espero que você esteja ainda com elas, esteja treinando e já esteja bem craque, hein? Já teve algum tempinho para você treinar. Então, espero que você já consiga, quando a gente voltar para a escola, você consiga até me mostrar o número de malabares com essas bolinhas que você fez em casa, né? A gente fez o balangandã, né? Também com materiais em casa, lá, materiais recicláveis, baixíssimo custo, né? Coisas que você acha em casa. Então, também foi uma forma de a gente fazer outro material de malabares. E fizemos o diabolô. Lembra? Com 2 garrafas, lixamos lá, unimos uma na outra, o barbante com as varetas, né? Vimos imagens de movimentos, explicando o tipo que você pode começar, de passo a passo, algumas fotos e algumas imagens ali com movimento, né? O próprio movimento dos materiais. Então, a partir daquilo ali, você consegue fazer todos os movimentos que esses materiais te oferecem, né? O profissional, qual a diferença do profissional para você? É que o profissional treina diariamente, o profissional busca, né? Ele está ali para evoluir naquela prática. Então, se você buscar o mesmo caminho, se você tiver força de vontade ali de aprender e treinar, você vai conseguir, te garanto, né? E hoje vamos falar sobre o quê? Hoje vamos falar sobre os jogos acrobáticos, clownescos e jogos diversos, né? Então, jogos acrobáticos, o que será que é isso, né? Jogos clownescos, nossa, que nome difícil, eu nunca ouvi falar isso no circo ou na ginástica circense, muito menos na escola, né? De alguns jogos diversos, nossa, mas tem tantos jogos assim, muitos jogos. Se a gente for pontuar jogo por jogo da prática circense, a gente vai ter, né, multidão aí de jogos aí, nós vamos ficar dias, meses falando sobre eles. Então a gente pontua alguns ali, os mais interessantes, os mais legais e os que chamam mais nossa atenção, sempre a nossa curiosidade, e a gente vai conversar um pouquinho sobre eles. Os jogos acrobáticos, aqui algumas imagens deles, né? Eles podem ser de várias formas, né? Vários figurinos, várias pessoas, vários locais. Então, eu tenho um jogo acrobático, eu preciso fazer só naquele equipamento. Não, você pode fazer um jogo acrobático com qualquer equipamento, em qualquer lugar, suspenso no chão, então, com várias pessoas, sozinho, né? Com pai e filho, mãe e filho, pai e mãe, não importa quem. Então, os jogos acrobáticos podem ser de várias formas, com pessoas diferentes, grupos diferentes e locais diferentes. Então, isso é o legal dos jogos acrobáticos, né? Algumas imagens, dê uma olhadinha, aqui eles estão em cima de uma mesa, aqui eles estão no chão, aqui eles estão suspensos, né? No trapézio. Então, o lugar para esses artistas é o de menos. Eles fazem essas acrobacias nos lugares que a gente nunca imagina. Vamos começar pelo conceito da acrobacia. São os exercícios e as piruetas que realizam os acrobatas. Então, são exercícios que eles fazem, né, com equipamento ou sem, feito pelos acrobatas. Então, tem esse número, né, quando você for num circo ou você assistir um número pela internet ou pela TV, vai falar lá agora o número dos acrobatas. Vocês já vão ver que são acrobacias. Se vai ser no chão, se vai ser suspenso, se vai ser sozinho, em grupo, né, com diferentes tipos de pessoas, aí é uma ideia, uma improvisação do número. Mas
se falar num show de acrobacia, vai ser feito pelos acrobatas que são responsáveis por esses números, né? Aqui, a imagem é de uma acrobacia num tecido, então ela é suspenso, né, numa altura muito alta lá no circo, que as pessoas fazem esse tipo de número. Lembra que a gente falou lá nos benefícios dos jogos circenses, né, naquela aula passada lá que a gente já passou? Pensa na força que uma mulher dessa tem para fazer esse tipo de acrobacia. Então ela se pendura no tecido muito alto e ali faz alguns números. Então o que eu falei para vocês, a ginástica circense, ela não necessariamente vai ter que ser para aquela pessoa forte fisicamente, você olhando para ela, né? Ela tem uma força, mas ela não precisa ser aquela pessoa musculosa, pessoa grandona. Então ela tem aquela força, aquela capacidade física da força, e ela às vezes não representa que é forte, mas a força que está nessa pessoa e é muito grande, né? A gente às vezes nem consegue subir no tecido, nós não temos força, nós não temos técnica, não temos jeito, e a pessoa sobe aquilo ali como se estivesse subindo uma escada a pé aí, muito simples e fácil, né? O acrobata é o artista que desenvolve movimentos que envolvem diferentes habilidades relacionadas com o equilíbrio, a força, a concentração e a capacidade de salto. Então isso é o diferencial dos acrobatas, né? Eles vão saltar muito, né? Eles vão ter uma elasticidade muito grande, eles vão ter muita força, eles vão ter concentração, né? Porque normalmente um depende do outro, né? Se você for fazer um número em dupla, num trapézio, um vai depender do outro, né? Tem os números sozinhos, que a concentração é só sua, mas se você for fazer com 2 ou 3 ou em um grupo, você vai precisar de muito equilíbrio e concentração das outras pessoas também, então está concentrada, né? Imagine você ali no número com centenas de pessoas te olhando e aplaudindo e você concentrado somente no teu colega de trabalho, né? Então isso eles vão adquirindo com o tempo, com o treinamento ali e com a convivência, né? Com a vivência do circo ali. Eles têm muita força, né? Muito equilíbrio e são pessoas comuns, são pessoas normais que parecem comigo, parecem com você, né? Pessoas assim que, se a gente encontrar a pessoa na rua, a gente não diz que ela faz aqueles números assim que são super perigosos, né? Que enchem nossos olhos assim de tão bonito que é, né? Então, pessoas normais que se arriscam para nos trazer essa alegria. E eles são classificados em 2 tipos: os jogos acrobáticos de solo e os jogos acrobáticos aéreos. Nós vamos ver a diferenciação de um do outro para você entender esses 2 tipos de jogos, né, acrobáticos, né? O primeiro é o do solo. Então, jogos acrobáticos de solo. São jogos que dispõem das ações corporais acrobáticas de solo, combinando rotações, saltos e equilíbrio, sendo realizados em duplas, trios, pequenos grupos e grandes grupos. Então, solo vem de chão, né? A gente vê na imagem lá, eles estão dando saltos, mas é no chão, não tem aquele risco da altura, né? Claro que hoje em dia os circos ele tem toda uma segurança, né? Mas quando você fala em chão, é algo aparentemente assim, você olhando ele é mais seguro, mas, né, um salto daquele ali pode, né, um erro, esbarrar num colega, pode acontecer um acidente grave sim. Então, os jogos acrobáticos de solo, esses são os classificados assim. Os jogos acrobáticos aéreos, né, são jogos realizados em suspensão, no trapézio, tecido, corda indiana e lira. Então, vários tipos de jogos nas alturas com vários materiais, né? O lira aqui ele pode ser substituído pelo arame, né, que é esse material aqui. Então, eles alguns conhecem por outro nome, ele tem outro tipo de nome, mas é esse material aqui. Então, ele pode ser naquele trapézio, que é a madeirinha reto, normalmente em dupla, né? Um se joga para o outro segura pelos braços, coisa assim que é muito difícil. Tem toda uma segurança, como eu falei para vocês, né? Normalmente vai ter a rede embaixo dos artistas ali, mas mesmo assim o risco é grande, porque numa piroleta que eles dão ali, eles podem cair de uma forma errada, né? Eles podem cair de cabeça na rede, né? Em cima de um braço, uma perna, então tem todo um risco que eles correm. Então é treinamento
exaustiva até eles conseguirem a perfeição. Até porque esse tipo de número não permite o erro, né? Se você permite o erro, eles caem, né? Estragou o número, ou eles recomeçam. Então, eles sempre vão procurar a perfeição. Então, esses são os aéreos, né? O tecido que a gente falou da menina lá que estava fazendo aquelas acrobacias, a corda indiana, que é só uma corda, e a lira, né? A corda indiana costuma, às vezes, ser 2 cordas, uma do ladinho da outra, né? Então, a pessoa começa a fazer o número numa corda, passa para a outra, né? Às vezes se pendura nas duas juntos, faz a abertura total com uma perna enrolada em cada corda. Nossa, umas coisas assim muito, muito bonitas de se ver. Se tiver oportunidade, entra no YouTube, procura sobre jogos acrobáticos aéreos, vocês vão ver a gama de exercícios que tem aí e a diversidade. É muito legal, muito show. Primeira atividade do dia. Descreva em seu caderno um tipo de jogo acrobático que pode ser feito no solo e outro que pode ser feito em suspensão. Vamos lá, pensa um pouquinho. Então, pensa agora você. Qual que eu posso fazer no chão, um tipo de jogo acrobático, e qual que eu posso fazer suspenso, com um material, né, ou sem material, ou apenas suspenso. Pensa, escreva no caderno e faça bem legalzinho. Eu vou deixar um tempo para vocês e a gente já volta para continuar a nossa aula.
Conseguiram, pessoal, descrever 2 tipos de exercícios ou atividades, hein? Uma no solo e uma suspensa? Então, se você prestou atenção ali no que a gente conversou antes, não tem erro. Vai ser algo assim, fácil de você entender, fácil de você pensar uma atividade e fácil de você criar a sua própria atividade. Então, não necessariamente tem que estar na nossa aula de hoje essa atividade. Eu já falei para vocês, a ginástica circense, elas são inúmeras. Tem muitos números em muitas materiais, atividades que a gente não vai conseguir falar nas aulas. Então, mas às vezes você tem em casa aí você conhece alguma, você entende de alguma, já viu alguma, pratica alguma, né? Você é um adepto aí da ginástica circense e gosta, então você pode colocar aquela uma que você achar que está certo. Errou, não tem problema. Deixa anotadinho lá depois, a gente vai corrigir quando voltar, a gente vai discutir por que está errado, por que está certo. Se eu não conhecer, você vai me explicar qual que é esse tipo de atividade, esse tipo de prática, e a gente vai aprendendo juntos. Né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre os jogos clownescos. Né? São jogos que apresentam a improvisação e a comicidade como eixos centrais. O que isso quer dizer? Né? Esse tipo de jogos. Esse tipo de jogos é como se fosse o palhaço, mas não aquele palhaço que você já sabe que vai fazer você rir, que vai fazer você dar gargalhada, que vai brincar com alguém da plateia. Não é esse tipo de palhaço. Esse tipo de palhaço, ele tem várias formas de se apresentar. Então, ele pode, no momento, estar triste, no momento, estar alegre. Ele está dando risada, de repente ele está chorando. Então, ele tem esses tipos de reações na mesma apresentação. Esse tipo de artista, ele normalmente está nas ruas, bastante nas ruas. Então, é aquelas pessoas que imitam as pessoas. A pessoa está passando feliz, ele está imitando a pessoa está triste, ele imita a pessoa triste. Então, nas ruas, né, a gente vê na televisão, eles normalmente passam nos jornais, aí, né, eles são bem conhecidos por isso. Então, eles são uns artistas normalmente de rua, claro que tem no circo, né, mas na rua tinha bem fácil de a gente encontrar sempre como se fosse aquelas sombras, né, a gente conhecia assim, por os sombras. Vamos passar naquela rua, tem o sombra, né? Parava, ficava assistindo o número deles, eles dava risada com eles, a gente se divertia. Às vezes até a gente está passando ali, não percebia, eles estavam imitando a gente mesmo. Então, a gente viu bastante já nas ruas e ainda tem, né? Ainda tem bastante desse tipo de número, mas essa é a diferença. Então, eles usam o improviso do momento, eles vão improvisar alguma coisa. Aquela pessoa está chorando, vou fazer algo para ele dar risada. A pessoa está rindo, eu vou fazer algo para ele ficar triste. Vou assustar, vou ficar assustado. Então, essa improvisação. E a comicidade, o que é isso? É cômico, né? Então, ele usa aquela relação ali com o momento o mais cômico possível. Ele está dando risada de algo triste. Ou ele está chorando com algo que aconteceu de muito alegre, né? De muito engraçado. Ele tá com a cara fechada ali, com alguém tentando fazer ele rir. Então, são reações adversas. Então, ele usa essa comicidade ali, né? Muito cômico. Eles têm essa habilidade de fazer esse tipo de números assim, e algo que era para estar rindo, ele não está nem aí. Então, essa é o diferencial desse tipo dos clownescos, né? Outros jogos variados também que a gente buscou, né? O que esses jogos variados? São jogos que apresentam alguma outra modalidade circense, como o homem-bala e o ilusionismo. Então, são tipos de atividades diferenciadas, né? Mas que também entram na ginástica circense. Então, eu poderia falar várias outras, ou você já foi no circo e lembrar de outros jogos circenses aí que você viu, né? E a gente não falou aqui. Mas, como eu falei para vocês, são muitas. Então, se a gente for pontuar uma por uma, é muita coisa. Então, a gente escolheu, né, aqui na aula, o homem-bala e o ilusionismo, né? Então, pensa no homem-bala, né? O homem-bala é uma preparação muito grande, né? Ele corre um risco muito grande de dar algo errado, ele cair fora de uma rede, ali na hora dele ser lançado, acontecer alguma coisa dentro do canhão. Então, assim, é um número que chama muita atenção, é um número que você fica muito apreensivo e é um número que traz muito risco para a pessoa que está fazendo aquilo ali. Então, tem que amar, tem que se preparar, tem que entender do material que ele está usando, né? Não é assim, eu vou produzir algo caseiro, vou produzir algo, ou eu vou
lá naquele profissional pedir para fazer o número dele. Não é assim, né? Aquela pessoa, ela é diferenciada, assim como todos os outros do circo, né? Mas o risco, eu acredito que o risco do homem-bala é muito grande, né? Muito grande mesmo, né? Por poder dar errado. Aqui nessa imagem aparece a distância que o homem-bala tá pulando, né? Então, ela entra lá e não é nem um homem, né? É uma mulher ainda. Então, ele pula, né? Então, tem que ter aquele impacto, né? Ele vai ter aquela pressão ali nas pernas para jogar ela, no caso, nessa imagem, e tem que ter a perfeição de cair no colchão de ar. Imagina se ela erra, né? Imagina se deu algum cálculo errado e foi arremessado para um outro lugar, né? Como que ela treinou isso? Né? Então, ela teve que ir treinando ou usar algum objeto do mesmo peso, mas ela teve que treinar, ela teve que uma hora se dispor da própria vida para que o número dê certo, né? Porque uma coisa é você treinar com um boneco ou algum peso, alguma coisa. Outra coisa é você treinar com seu próprio corpo, a sua própria vida, né? Então é algo assim bem interessante. O ilusionismo, né? Que são mágicas, né? Isso aí no circo ele é comum, né? A gente vê e não tem quem não goste desses números de mágica, né? Então tirou da cartola lá o coelho, né? Tirou lá da varinha lá um lençol enorme. Então, são números assim que, apesar de a gente já ter visto várias vezes, toda vez que a gente vê, ainda a gente gosta, se emociona e fica né, abismado com aquele tipo de coisa. Né? Lembra da última aula lá que a gente fez o número de ilusionismo? Eu joguei a bolinha lá pro Isaías, lá ele pegou, eu joguei uma cor e ele pegou de outra cor. Então, é basicamente aquele tipo de mágica, né? Claro que eles são profissionais e conseguem fazer sem os efeitos que a gente tem aqui na televisão, né? Mas o ilusionismo pode ser desde o pequenininho até o grande lá, né? Segunda atividade, ó. Aqui nós vamos fazer uma atividade diferente, ó. Vocês vão completar a frase. Então, vai ter que anotar no caderno, então escreva lá, ó. Os jogos, dá esse espacinho, são jogos que apresentam a improvisação e a comicidade como eixos centrais. Quais são esses jogos? Né? A gente já falou, mas qual que é a palavra para você completar ali? Escreva e pensa na palavra que vai completar a frase e eu já volto com a resposta para vocês.
Conseguiram, pessoal, a pensar qual era a palavra que vai completar a frase? Se você colocou jogos clownescos, absolutamente certo, né? Então, eles são os jogos que apresentam a improvisação e a comicidade como eixos centrais. Falei bastante disso, né? Então, as coisas cômicas lá que eles usam, né, uma situação para expressar outra, né? E improvisam isso a todo momento, a toda hora, eles estão improvisando, né? Eles viram alguma coisa que eles podem improvisar, eles vão fazer um número que você vai achar interessante, né? Mais uma atividade de completo também, ó. Complete a frase. Os jogos variados são jogos que apresentam alguma outra modalidade circense, como uma palavra, e outra palavrinha aí. Então, pensa em quais jogos a gente conversou nessa aula, né? Não necessariamente você vai pensar na aula que a gente teve outra. Como eu falei para vocês, você pode ter pensado em outro jogo circense, que não estará errado, mas agora, nesse momento, eu quero que você coloque as palavras que a gente já falou nessa aula. Então, puxa um pouquinho a memória, pensa lá nos slides para trás que eu expliquei para vocês e completa essa frase. Eu já volto com a resposta para vocês. Conseguiram, pessoal, lembrar dos slides e completar a frase com as palavras certas? Espero que sim, né? Tava fácil. Se você colocou homem-bala e o ilusionismo, perfeito. Como eu falei para vocês, às vezes você colocou uma outra palavra de um outro jogo que você conhece, de um outro jogo que você já viu, não tem problema, não está errado, né? Mas eu queria que vocês colocassem essas palavras para ver se vocês realmente prestaram atenção na aula. Então, se você acompanhou a explicação, viu que eu falei ali sobre essas duas modalidades e você respondeu isso, tá ótimo, tá certinho. Hoje é bastante atividade, pessoal. Primeiro quiz. Os acrobatas são artistas, a alternativa A, né? Artistas que mostram diferentes habilidades no solo e suspenso no ar.
Alternativa B, fazem os números de mágica? Alternativa C, fazem os números de palhaços? Ou alternativa D, fazem apresentações no Globo da Morte? Então, os acrobatas se encaixam em qual dessas alternativas? Pensa um pouquinho, assina a resposta certinha, se você quiser copiar no caderno, melhor ainda, e eu já volto com a resposta para vocês. Pessoal, o que vocês colocaram na resposta ou no caderno de vocês aí? Espero que vocês tenham colocado a resposta A. Artistas que mostram diferentes habilidades no solo e suspenso no ar. Né? A gente falou até o conceito de acrobacia, né? Que são os acrobatas. Então, não tinha como errar. Se você errou, reveja o conteúdo, dá uma voltadinha lá, na hora que você tiver um tempinho, conseguir, entra no Classroom, dá uma olhadinha na aula de novo, ou no YouTube, ou nos próprios slides, né? Reveja aí que se você errou, alguma coisa está desfocando a sua atenção. Então, pela explicação, não tinha como dar errado. Alternativa A. Segundo quiz e último, os jogos clownescos. Presta atenção, jogos clownescos são: alternativa A, jogos mágicos? Pensa, né? Alternativa B, jogos acrobatas? Será que é isso? Alternativa C, jogos que apresentam improviso e comicidade? Ou alternativa D, jogos e ilusionismos? Falamos sobre todos esses jogos, né? Então, cuidado para você não se perder e não confundir as modalidades aí, os jogos aí. Falamos de todos? Sim, mas eu falei muito mais, eu gostei bastante de falar em um específico, que foi os jogos, né, clownescos. Então, se você entendeu, se você acompanhou o raciocínio, vai ser moleza. Eu vou dar um tempinho para vocês e eu já retorno aqui com a alternativa correta.
Pessoal, não tinha como errar, vamos falar a verdade, né? Falei bastante sobre os jogos clownescos, falei sobre algumas práticas até na rua, no ar livre, então, se você errou, retome o conteúdo, né? Esses jogos clownescos são os jogos que apresentam improviso e comicidade, né? Eles vão improvisar a qualquer situação, eles vão ser cômicos com a situação do momento. Então, lembra, né? Eu falei isso, né? Estou repetindo e vocês, com certeza, gravaram na cabeça de vocês aí. Vamos relembrar, então, o que a gente viu na nossa aula de hoje? Nós falamos sobre os jogos acrobáticos, clownescos e jogos diversos, né? Então, os jogos acrobáticos e clownescos, nós falamos, né, ali. Os diversos, eu escolhi 2 para vocês, que foi o Homem-Bala e o Ilusionismo, né? Como eu falei para vocês, tem outros? Sim, muitos, né? Vários, que vocês conhecem. Às vezes, vocês conhecem, eu não conheço. Ou às vezes que eu conheço e vocês não conhecem. Às vezes, o que eu trouxe para vocês, vocês não conheciam. Então, né, o mundo circense, essas práticas da ginástica circense, ela é muito rica, né? Então, são muitas práticas, muitas habilidades diferentes aí que a gente, às vezes, não consegue ver tudo num dia no circo. Então, às vezes, eles escolhem alguns números, passa para a gente. Dali 15, 20 dias, a gente vai de novo no mesmo circo e você já vai ver números diferentes. Por quê? Porque eles não conseguem apresentar todos os tipos de atividades no mesmo dia, né? Senão vai ficar ali um número do dia todo, né? E a gente não vai para ficar o dia todo no circo, né? A gente vai ali ficar 1 hora, 1h30, 2 horas no máximo, se divertir com aquilo ali e vir embora, né? Então, foi isso que a gente conversou hoje, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se divertido, espero que os jogos que eu trouxe para vocês tenham sido coisas novas, né? Principalmente o clownescos ali, eu creio assim que são jogos que é um pouquinho mais difícil de a gente entender essa prática, né? Um nome um pouco mais complicado, mas eu espero assim que a próxima vez que você encontrar um artista na rua, né, que seja dessa forma, normalmente assim é aqueles que eles têm o rosto pintado de branco, né, aquela imagem pálida. Por quê? Por que a imagem pálida? Porque eles vão fazer um número de qualquer situação. Então, por isso que eles não podem ter um rosto colorido, como a do palhaço. O do palhaço, o rosto colorido vai refletir uma alegria. O clownesco não. O clownesco, aquela imagem, aquele rosto branco, aquele rosto pálido, vai trazer para a gente uma imagem ali de você não sabe se ele vai ficar triste, né? Uma imagem de dúvida. Se ele vai ficar triste, se ele vai ficar alegre, se ele vai chorar, se ele vai rir. Então você sempre tem, olhando para ele, aquela imagem. O que ele vai fazer agora? Sempre ele vai ser uma caixinha de surpresa ali para a gente. Então espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se divertido, espero que vocês tenham entendido esse conteúdo, né? E tenham alimentado cada vez mais aí o pensamento e a expectativa de vocês conhecerem um circo, né? Quem sabe logo depois da pandemia aí a gente consiga se divertir e entender melhor os números que acontecem lá no circo. Ok, pessoal? Saiba um pouquinho mais, aqui tem alguns jogos acrobáticos de solo, que eu já falei para vocês. Aqui alguns jogos acrobáticos aéreos, né? Um material muito rico, muito legal, interessante. Entra lá e vocês vão ver acrobacias que parece que só pessoas de outro mundo conseguem fazer, mas não, são artistas e muitos, a maioria aqui do Brasil, né? Às vezes pertinho da nossa cidade. Ok, pessoal? Fiquem bem, esperamos se ver na próxima, tamo junto e até mais.